também estou muito grato de estar aqui hoje com vocês, né, com esse curso de pós-graduação, com esse convite que foi feito, né, para a gente fazer uma aulinha sobre análise de GLP, tá? Meu nome é Lucas, eu formei na Universidade Federal Fluminense em 2016, eu tenho o título de especialista em Medicina da Família e Comunidade, essa é a minha especialidade. Atualmente, hoje eu sou o diretor da atenção primária em Pirenópolis, na cidade de Pirenópolis, também sou auditor médico em Pirenópolis, em Umas, e também sou professor no curso de pós-graduação, tá, em Medicina da Família e Comunidade, pela UNB Fiocruz. Espero que todo mundo goste, tá, da aula de hoje. É uma aula um pouco densa, tá, mas eu acho que vai ser uma aula, a gente vai tentar destrinchar um pouquinho melhor sobre a GLP, né, e como o professor Alexandre disse, né, é um assunto que está em moda, então, ainda tem algumas coisas novas, tem muito material para sair, tem muito artigo para sair, mas já tem muita coisa protocolado, né, que já é normativa e que a gente já pode usar na clínica, né. Então, se o professor puder começar o primeiro slide. Então, eu comecei o primeiro slide, tem como botar ele completo? Acho que ele tinha 3 fotos. Isso. Acho que tem mais outro. Ótimo, obrigado, professor. Então, eu sempre começo contando umas histórias, né? A obesidade, né? Por quê? Porque a gente vai falar hoje dos análogos GLP-1, né? Primeiramente, né, a obesidade sempre foi um problema, né? A gente fica achando que a obesidade é um problema comum, né? Até saiu uma notícia que hoje no Brasil tem mais pessoas em obesidade, né, em porcentagem, do que pessoas desnutridas ou em faixa, né, daquele problema que tem de alimentação, fazer as 3 alimentações pelo menos no dia. Então, a obesidade sempre existiu. Então, ela vem junto com outras doenças, ela vem com diabetes, e eu trouxe essas ilustrações, tá? A ilustração primeira é do papiro de Esker, que foi do Egito em 7 anos antes de Cristo, mais ou menos, que ele já trata ali a diabetes, né? Ele fala ali dos sintomas da diabetes, que fazia muita urina, que tinha muito os animais, as formigas juntavam, né? Então tinha aquele sabor de mel, né? Tanto é que os gregos, depois que botou o nome de diabetes mellitus, né? Que vem, diabetes vem passagem rápida, fluxo rápido, mellitus vem de mel mesmo, porque é a doença do doce, né? E ele era associado realmente à alimentação de carboidrato, excesso de carboidrato. E a obesidade também, né? Esse é o Henrique VIII, né? O Henrique Henrique VIII, lá da França, da Inglaterra, e esse é um quadro chinês também mostrando obesidade, né? Geralmente eles chamavam a artrite gotosa, né, quando dava aquela gota, aqueles edemas articulares, dor articular, eles chamavam de doença do rei. Por quê? Porque só a população, né, os reis, os nobres, conseguiam alimentar adequadamente, com proteína, com carboidrato, então eles tinham muitas comorbidades, então ele já existiu obesidade, então sempre existiu esse problema, né? A alimentação sempre foi um problema. Antes era mais restrito, né, aos nobres e tudo mais, mas ela foi agora, com né, um mundo totalmente atualizado, do século XXI, né, fast food e tudo mais, a gente tem um problema que é totalmente global, né, um problema de classe social, né, já. Antigamente era um problema de classe social. Pode passar, professor. Então, eu gosto desse slide para mostrar como é que está sendo a evolução humana, né? A evolução humana, se a gente não controlar, né, a gente vai ter, se eu não me engano, em 2050, uma população praticamente de obesos, né? De pessoas que são obesas. E aí, né, pode passar de novo, professor, o slide. Eis o problema da obesidade, né? A obesidade, ela cursa com vários problemas, e a gente chama esse problema de síndrome metabólica. Por quê? Porque é uma síndrome, porque é um conjunto, né? Não é um só problema, né? São vários problemas juntos. Então, quando aquela gordura começa a acumular, quando o fígado já não começa, né,
absorver e colocar essa gordura no devido lugar, a gente começa com essa síndrome metabólica. E ela cursa com várias doenças, desde a apneia do sono, esteatose hepática, doença das vesículas, alterações ginecológicas. A gente sabe que o ovário policístico está relacionado com síndrome metabólica, né? Até que a mulher que tem ovário policístico, ela tem mais acne, ela produz mais, né? Ela fica com a pele mais oleosa, ou seja, ela tem problema nessa cadeia, né? Que é a absorção da lipólise, né? Então, a gente tem essa síndrome metabólica como um maior problema, né? Para a gente, nós médicos, nós da saúde, né? Quando chega esse problema, né? Já vem os cânceres, já vem a pancreatite, já vem a diabetes, já vem a hipertensão, dislipidemia, esses problemas já estão instaurados. E a gente vai ver que o GLP, ele atua muito bem, principalmente no controle de síndromes metabólicas, por vários motivos que a gente vai falar ao longo da apresentação. Então, ela, sim, né, tem esse perfil de atuar em vários órgãos de uma vez, tá? Por quê? Porque o fígado já não consegue absorver esse excesso de glicose, esse excesso de ácido graxo, né? Tudo isso vai causando várias doenças sistêmicas, que é no corpo inteiro. Pode passar, professor. E a gente sempre usa o IMC, nós médicos usamos o IMC. Então, isso aí é critério, né? O IMC, geralmente, a gente pega a altura em quilos, tá? O peso em quilos e divide para a altura duas vezes, a altura ao quadrado, tá? Em metros. Então, se a gente tem um IMC abaixo de 16, a gente tem uma magreza extrema, né? A gente consegue, a gente considera uma pessoa eutrófica, ou seja, que está naquele peso ideal para a estatura, quando a gente consegue esse número do valor de 18,5 a 24,9, ou seja, até praticamente 25, né? A gente considera, né? Fala de 18,5 a 25, né? E quando passa do 25 ao 29, ele já começa a pré-obesidade, já começa os problemas já começam aí, né? Então, quando o IMC já está ali com 25, a pessoa já está começando a ter problema com a glicose, a pessoa já está começando a ter problema com a produção de ácido úrico, com os triglicérides, o HDL, o LDL, então tudo isso já vai influenciando. E a passou de 30, a gente já considera obesidade. Aí a gente tem 3 graus, grau 1, grau 2 e grau 3, tá? E a gente classifica geralmente esses pacientes sempre de acordo com o peso e a estatura. Não dá para ter outros parâmetros ainda, tá? A gente queria ter outros parâmetros para falar quem é obeso ou não, mas esse é o parâmetro. Por que isso é interessante? Porque os medicamentos que a gente vai falar, alguns, tá? Alguns já são em fase, já passaram na terceira fase, são medicamentos que já podem ser usados contra, né, a obesidade, mas a gente vai falar de alguns que ainda está na fase 2 e tudo mais. Então, a gente sempre usa esses medicamentos para tratar a obesidade acima de IMC, acima de 30, né, uma obesidade já ali moderada, grau 1. Então, a gente prefere ali que tenha um IMC acima de 29, né, então a gente já considera 29,9, 30, né, na verdade. Pode passar, professor. Então, a distribuição dos graus de obesidade em 2024, tá? Essa é a porcentagem de acordo com a Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A gente tem uma obesidade leve no país de 61%, uma obesidade moderada de 25% e uma obesidade grave de 13%. É muito, tá? É muito. É uma população de praticamente 8 milhões de obesos, tá? E a tendência é aumentar. E assim como a obesidade, veio também o aumento das cirurgias bariátricas, né? E aí aumentou muito o boom das cirurgias bariátricas. Antigamente a gente tinha um problema, né, em realizar cirurgia, por causa de anestésicos e tudo mais, pelos procedimentos, mas isso foi transformando muito e muito rápido. Então, né, nas últimas décadas, né, principalmente nessa última década agora, a gente conseguiu fazer muita cirurgia bariátrica, muita derivação. A gente não faz só no estômago, faz redução intestinal, faz derivação jejum intestinal, jejum no ilho. Então, a gente faz vários procedimentos para reduzir essa obesidade. E aí, né, a gente não tinha tanto, pode passar, professor, tantos medicamentos, né,
tantos medicamentos à disposição. E aí eles pensaram no GLP, tá? Essas são os milhões de pessoas, né, que eu falei para vocês com sobrepeso. Então, eu falei que em 2030, lá 2050, né, 2050, a gente tem praticamente, a gente já tem em 2030, 2035, uma projeção de 51%. Então, a gente vai ter mais obesos do que pessoas que estão eutróficas, ou seja, no peso ideal. A mesma coisa acontece com a diabetes, tá? A diabetes tipo 2 está relacionada geralmente com obesidade, com hipertensão, com estilo de vida, tá? A diabetes tipo 1, geralmente, ela está ali relacionada com um fator mais genético, né, mas a gente tem esse aumento, com certeza, também da diabetes tipo 2, assim como as doenças cardiovasculares e coronarianas, né? Pode passar, professor. E aí, pensando nisso, né, aí a gente começa praticamente a aula, que é de GLP, né, que é os NUSHs. O que é NUSHs? É exatamente esses hormônios que são produzidos normalmente pelo nosso corpo quando a gente está em contato com a comida. Então, geralmente, lá antigamente, a gente chamava de hormônios incretínicos. Por quê? Porque eram produzidos internos, né? A gente tinha esses hormônios, eram internos, a gente não chamavam ele. Só que hoje em dia, a gente não chama nem mais disso, a gente chama eles de NUSHs, né? Que são hormônios liberados na presença de nutrientes, né? Então, botei um artigo aí para vocês verem, que a gente tem uma nova terminologia, né? Um novo nome para isso aí, né? Por quê? Porque isso abrange não só os análogos a GLP. A gente tem medicamento que eu vou falar que ele não é só análogo a GLP, ele também é análogo a GIP, é análogo a né, a outros mecanismos ali que faz reduzir essa glicose, né? Foi primeiramente usado esses medicamentos para diabetes, mas também a gente viu que para redução de peso corporal, de gordura, foi muito, 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 muito eficaz. Tanto é que tem quase porcentagem praticamente igualando as cirurgias. Então, realmente são hormônios que fazem total efeito e a gente não tinha isso. Pode passar, professor. Então, o GLP, tanto como o GIP, né, esses dois que a gente acabou de falar são neurotransmissores, né, são hormônios, né, neurohormônios, eles são liberados quando a gente está em contato com o alimento. Ele é liberado lá no intestino. Só que esse DDP4, geralmente ele vai e pega esse GLP-1 ou a GIP e ele converte ele ou pega ele e absorve, né? A gente fala absorver, né? Mas na verdade ele é uma enzima, ele converte ela rapidinho, e em 3 e 4 minutos. Então, esse GLP, ele tem vários, dependendo de onde ele está, se é no cérebro, se é no músculo, se é na gordura, se é no fígado, ele tem várias funções, né? Então, no cérebro, no sistema nervoso central, ele aumenta a saciedade, diminui o apetite, tá? Por quê? Porque ele tem ali no núcleo, chama núcleo arqueado, um sistema GABAérgico, que a gente vai ver também, que é próprio do GLP, que ele libera tanto GABA, né, ali contra outros neurotransmissores, ele faz diminuir essa vontade de comer, né? Então, você sente que está saciedade, você sente que está pleno, você sente que sua barriga está cheia, né? E diminui o apetite mesmo, tá? Só que ele é convertido, lembrar disso, porque isso vai ser importante agorinha. Ele é convertido e acaba rapidinho. Então, quando a gente começa a comer, a gente produz ele e ele, em 3, em 5 minutos, ele praticamente cai a meia vida dele, né? Então, o GLP lá no pâncreas, ele tem duas funções. Ele aumenta a liberação da insulina, né? Ele é glicose dependente, a gente sabe sempre que a insulina é glicose dependente, e ele diminui a liberação de glucagon, que é também glicose dependente, né? Todos esses dois, a gente fala hormônios, né, que são produzidos nas ilhotas de Langerhans, tem ali uma atuação no fígado também. Então, elas são produzidas no pâncreas, mas elas vão para o fígado. O que elas fazem no fígado? Elas diminuem a glicogenólise, né, fazendo assim a diminuição da glicemia. No músculo, o que o músculo faz? Por isso que a gente pede para a pessoa que tem a glicose alta ou que tem obesidade fazer o que? Exercício. Por quê? Porque o músculo aumenta essa captação de glicose.
esse excesso de glicose? Ele aumenta a síntese de glicogênio, ou seja, ele pega aquele excesso de glicose que está no sangue e transforma em glicogênio, que é a reserva, né, que é a reserva de glicose. E aí ele também, né, esses hormônios incretínicos, ele também atua na lipólise, né, como a GIP, principalmente a GIP, né, fazendo aumentar também essa captação de glicose e aumento da lipólise. O que é a lipólise? A queima mesmo de gordura. A gordura vai sendo queimada mais rápida, tá? Pode passar, professor. Então, lembrar, tá, que essa aqui é o pâncreas, a gente tem essas ilhotas aí de Langerhans, foi a pessoa que descobriu, e tem as células alfa, beta, tá, delta, e as células PPP. Todas elas produzem hormônios, né, são hormônios insulinos dependentes. Lembrar do glucagon, insulina, e todo mundo esquece da amilina. Por que eu vou lembrar da amilina agora? Porque tem um medicamento lá na frente que ele é feito análogo à amilina. Ele é igual à amilina. Então, ele não é análogo à GLP-1. Ele parece muito a amilina. Então, ele atua também fazendo o quê? A redução, né? A redução de glicose e o aumento da queima de gordura. Pode passar, professor. Esse aqui é para vocês entenderem, tá? O sistema, o diagrama esquemático, né? Dos efeitos do GLP. Ele geralmente une a essa proteína aqui da membrana, que é o GLP-1R, tá? E a partir de vários, né? Geralmente entra potássio em canais não seletivos, vai despolarizando e, né? Vai produzindo neurotransmissores. Dois principais, o GABA, né? E o glutamato. Lembrar, vários medicamentos que a gente tinha lá atrás, que não faziam tanto efeito, são GABAérgicos, né? O BUP é um deles, né? A gente usa o BUP tanto para o tabagismo, né? Para quem tem vício em tabagismo, como também para síndromes, né? Como síndromes metabólicas, porque a pessoa às vezes não para de comer, tem compulsão. Então, ela atua nesse sistema também de ansiedade, diminuindo os sintomas depressivos e atua, assim, no sistema mesmo de recompensa, né? Diminuindo essa vontade de estar toda hora, que a gente chama de fissura, né? Seja por cigarro, seja por alimento, seja por o que for, né? Porque a recompensa, geralmente, é o neurotransmissor, que é o neurotransmissor GABAérgico. Pode passar, professor. E aí, então, lembrar a função do GLP, né? GLP, então, ele aumenta a secreção de insulina, diminui a secreção de glucagon, efeito dele é a diminuição da glicose. Por isso que a gente usa, né, para diabetes também. Isso é super importante, ele diminui o esvaziamento gástrico. É um dos efeitos colaterais. Então, todo mundo vai reclamar do esvaziamento gástrico, né? Ele diminui. O que é esvaziamento gástrico? O estômago, ele tem, né, geralmente a gente alimenta, ali 2 horas, ele já está praticamente de 2 entre 4 horas, ele já esvaziou praticamente quase tudo para o intestino, né? Tanto é que a gente fala que jejum, de acordo com a fisiologia, é a partir de 6 horas. Mas, lógico, a gente gosta de um jejum mais prolongado, de 8, 12 horas, para ter esse esvaziamento. Então, um dos efeitos colaterais dos medicamentos vai estar relacionado com efeitos gastrointestinais. Então, ele aumenta, ele diminui, né, esse esvaziamento gástrico, então ele aumenta aqueles sintomas nauseantes, né, refluxo, o vômito, aumenta a constipação, né, às vezes dá mais diarreia, dependendo do análogo, a gente vai ver. Então, é assim que funciona geralmente no estômago. Em cada lugar, como eu falei no começo, ele age diferente, né? No cérebro, no sistema nervoso central, como falei anteriormente, aumenta a saciedade, diminui o peso corporal no sistema inteiro. E a gente vai ver também que ele diminui o risco de doença cardiovascular. Isso é muito importante. Por quê? Porque é um dos maiores problemas da síndrome metabólica, porque a síndrome metabólica cursa com risco de doença cardiovascular. Então, a gente não quer, né, que são infartos, AVCs, e a gente vai ver por que, eu vou falar um pouquinho lá na frente, com a semaglutida, por que diminui esse risco de doença cardiovascular. Pode passar, professor. E a gente teve, então, esses medicamentos, né, a gente tem vários medicamentos aprovados, anti-obesidade, desde 1959, né, com Pentermine,
A gente não usa mais esse medicamento, mas o Orlistat, que é de 1999, a gente ainda usa, é um medicamento muito usado, assim como o BUP, né, o topiramato, que foi em 2012, tá? E a gente tinha esses medicamentos, como eu falei, atuava mais naquele sistema GABAérgico, ou atuava em outros sistemas, como ali na absorção ou não de gordura intestinal, né, que é o que o Orlistat faz. Então, a gente teve um gap muito gigante de não ter um bom medicamento, um medicamento que realmente funcionasse para obesidade, que a gente tivesse porcentagem de realmente diminuição dessa gordura, né, desse peso corporal. E lá para 2021, né, 2022, 2020, na verdade, né, 21, 20 para 21, começou a ser semaglutida, né, já tinha um medicamento pré-feito, né, em 2020, mas não era similar à semaglutida, mas foi o primeiro medicamento que saiu, né, e a gente teve depois desse vários outros medicamentos, e tem agora ainda vários medicamentos que a gente vai falar na aula, que ainda estão em fase de teste, tá? Então, lembrar que isso aí é uma coisa recente, então, por isso, a gente está sempre lendo, porque esses protocolos podem mudar, né? A gente não sabe como é que é, porque a gente precisa sempre de uma amostra e a medicação também é recente. Mas sim, todas, a gente vai conversar, vocês vão ver que o que a gente tem de números, né? De números realmente é bem significativo. Né? Supera, tem medicamentos que superam a cirurgia bariátrica, né? Então, esses são análises de GLP, quis mostrar moléculas para vocês lembrarem, né, que ele é uma molécula, ela é uma molécula, tá? E a gente vai falar sobre tanto o GLP-1, como o GIP, como o análogo do glucagon e o análogo da amilina, né, que eu falei para vocês que a gente geralmente esquece da amilina, mas ele também são medicamentos aí promissores, ainda mais se unidos, né, a gente une eles com a semaglutida, a gente vai ver, são medicamentos bem promissores. Pode passar, professor? Semaglutida, então a gente conhece ele por nome, né, vários popular aí, o Wegovy, o Ozempic, né, o Rybelsus. O Rybelsus é um medicamento oral, né, o Ozempic e o Wegovy são medicamentos que a gente faz de uso subcutâneo, né, tem que ser subcutâneo, e semanalmente. Por quê? Porque o tempo de meia-vida dele, geralmente, é de uma semana. Essa é a diferença. Pode passar, professor. Lembra do que eu falei para vocês lá no começo da DDP4? A DDP4, ela faz aquela função de pegar a GLP-1 e transformar ela, né, degradar ela em 5 minutos, tempo médio mesmo, de meia-vida. Então, o que as pessoas pensaram? Então, vamos criar uma medicação que esse GLP-1 fica ali um tempo maior. Vamos tentar criar. Como vamos fazer isso? Vamos pegar a cadeia. Então, eu quis mostrar para vocês aí a cadeia, tá? Da semaglutida. E eles fizeram a substituição de 3 locais. Fizeram a substituição na posição 8, tá? Do GLP-1, que é o natural, que a gente produz mesmo, né? Na cadeia 8, na cadeia 26 e na cadeia 34. Na cadeia 8, eles querem mais, que eles queriam mais? Essa afinidade para o GLP, né, para que ele seja mais afim à albumina. Tanto é que aumenta muito, a gente fala o CRIS da creatinina. Por quê? Porque ele pega a albumina, junta com a albumina e fica mais tempo ali no rim. Então, depura menos. Então, a gente, né, elimina menos ele. A gente faz, né, cerca de, sei lá, menos de 1 litro, né, 2, não dá nem 1 litro de urina por dia. Mas está circulando ali 20, praticamente, né? Por quê? Porque o rim está absorvendo toda hora esse sangue, depurando ele e mandando de novo para a corrente sanguínea. Então, é isso geralmente que a gente faz. A gente pega essa albumina e aumenta a afinidade que ele tem, né? O GLP que já tinha, e ele fica ali mais tempo. Então, a gente aumentou o tempo. E quanto tempo a gente conseguiu aumentar? A gente conseguiu aumentar para 7, né? A gente fala o tempo de meia-vida praticamente para 7 dias. Então, assim, a gente tem o tempo de meia-vida dele, vai descendo, né? Mas a gente consegue, né, aumentar ele para fazer uma medicação ser tomada a cada 7 dias, né? Uma vez por semana. Lógico, tem o semaglutida oral, que é dose diária. Tem outros medicamentos que a gente vai ver, que são medicamentos também que são orais e são diários. Mas
as subcutâneas, praticamente todas, a gente, tirando a liraglutida, né, a lira, ela não, ela é diária, né? Mas ela é um medicamento também que já não, ninguém praticamente está usando mais, tá? E a modificação da Posso cadeia, sim. a modificação na cadeia 26 e 34 é super importante. Por quê? Porque ele diminui esses ácidos graxos, principalmente esses ácidos graxos C18. É aqueles ácidos graxos de cadeia longa, o 18, o 16, é o ácido linelóico, né? Linelóico, o ácido alfa-linelóico, são ácidos graxos que, quando vão para os vasos, quando vai para a corrente sanguínea, ele aumenta os efeitos da síndrome metabólica. Ele causa aqueles problemas que a gente falou lá naqueles primeiros slides, causa aquelas doenças todas. Então, fazendo essa modificação na cadeia do GLP-1 normal, a gente transformou isso em um medicamento que chama semaglutida, né? O semaglutida. Então, ele, né, faz essa lipólise, né, controlada via essa MPK, a gente vai ver também agora, e via também SPB1C, tá bom? Pode passar, professor. Então, temos esses medicamentos, o laboratório fabricante é a Nordisk, tá? Tem outros fabricantes, mas geralmente esses são os mais conhecidos e populares, né? O Wegovy, o Ozempic e o Rybelsus. O modo de uso, como eu falei para vocês, é semanal. O Rybelsus, como é um medicamento oral, a gente faz ele o diário, né? E a gente tem as doses, né? Começando do Wegovy de 0,25, 0,5, 1, 1,7, 2,4. A gente vai ver isso aí, que a gente sempre aumenta essas doses também semanais, né? Porque a gente não vai começar com a dose máxima, não existe, né? A gente vai ver lá na frente, lá no finalzinho da aula, que a gente às vezes pode trocar. Estou tomando um Ozempic, posso trocar por Monjaro? Posso. Mas qual dose? A gente vai ver lá no final. Não é qualquer dose, né? Porque eu estou tomando a dose máxima de Ozempic, eu posso passar para a dose máxima de Monjaro, né? Ou vice-versa. Então, a gente vai ver ali na tabela, que tem uma tabela, ou esqueci uma medicação, não tomei por 2 semanas, a gente vai ver também o que a gente faz. Então, isso é importante a gente saber as doses, por quê? Porque esse uso, esse escalonamento, ele começa em dose pequena e vai aumentando semanalmente até a dose máxima que a gente quer, tá? A via de uso, eu falei para vocês, é subcutânea, e a indicação praticamente já é indicado para obesidade, tá? A Ozempic também é para obesidade, mas também é indicado para diabetes tipo 2, assim como o Rybelsus. Pode passar, professor. E aí, a gente pegou um estudo, tá? Um estudo, e fez esse estudo comparando um placebo. A gente deu lá um medicamentozinho e a gente viu quais os parâmetros da fome, se a pessoa tinha aquela plenitude, né? Se ela se sentia plena depois de comer pouco, né? Tanto é que a gente tem também, a gente vê que teve uma modificação no placebo pequenininho, por quê? Porque as pessoas modificam também seus hábitos de vida. Ela não só aplica medicação, ela não só faz uso subcutâneo, ela também ela altera a alimentação, ela altera os hábitos dela, ela começa às vezes a fazer uma caminhada associada, faz um exercício, então isso altera, né? Então, tanto é isso que o placebo também altera um pouco, né? A gente vê um pouquinho a alteração do placebo, mas a gente vê que a semaglutida chega praticamente a 20%, né, de alteração em relação ao placebo, né? Tanto em plenitude, como saciedade, como consumo prospectivo de alimento. Então, assim, é um número muito alto, tá? É um número muito alto. A média é 14, 17%, mas pode chegar até 20%, né, em relação a uma pessoa que é placebo, tá bom? Então, é um medicamento que realmente funciona. A gente vai ver agora na frente, pode passar, professor. Que a gente faz? O desenho do estudo. Então, a gente pega, geralmente, né, a semaglutida, como eu falei para vocês, e faz o escalonamento da dose. A gente fez o estudo, né, esse estudo da SES, da STEP 1, né, foi um estudo multicentro, randomizado, duplo cego, controlado por placebo. A gente pegou, foi escalonando esse paciente, começando com uma dose mínima, 0,25, depois para 0,5, depois para 1 miligrama, depois para 1,7, depois para a dose máxima, que é 2,4 miligramas subcutâneo uma vez por semana.
E aí isso demorou praticamente o quê? Os 68, né, que foi 68 semanas. E aí a gente viu uma redução muito grande, né, de 15 a 10 a 15%, né, dos desfechos, né, de redução de peso, tá? De peso mesmo. A gente vai ver também que T2, ele também não só reduz o peso, mas também reduz, né, a gordura. Não é só reduzir o peso. A gente vai ver um medicamento que ele não só atua só na gordura, ele atua também na massa muscular. Porque muitas vezes o que a pessoa faz? Ela vai para a academia, ela tem que perder peso ao máximo. E junto, o que ela perde? Massa. Ela perde muita massa. Tanto é que ela tem que o quê? Emagrecer para depois fazer exercício o quê? Muscular. A gente vai ver que com o medicamento, o Monjaro, ele atua, por ele ser análogo, além de ser análogo da GLP-1, ele também é análogo da GIP. Então, ele atua nesse aumento de massa muscular. Então, não é só na redução da gordura corporal. A gente tem aqui o estudo de diminuição de peso. Mas, como eu falei, peso não é só gordura. Peso é gordura e massa, né? Gordura e massa, né? Massa mesmo muscular. Pode passar, professor. Então, a gente viu, né, no tempo de randomização, que 16,9, ou seja, quase 17% das pessoas que fizeram uso em 68 semanas, escalonado, como a gente acabou de falar, aumentando a dose, iniciando a dose mínima, indo até a dose máxima de 2,4 tá, miligramas subcutâneo por semana, a gente viu a redução de 16,9, tá, desse peso corporal. E aí, em relação ao placebo, como eu falei para vocês, teve também uma diminuição. Por quê? Porque a pessoa ali, ela não sabe que ela está tomando, né? Ela é um placebo, ela é um estudo randomizado. Então, ela não sabe o que está tomando. Então, ela acredita que às vezes está tomando e tem essa redução também, né? Esses são efeitos, né? Efeitos psicológicos, tanto é que a gente vai lá depois conversar, porque era um debate se isso causava ideação suicida, né? Não, parece que não. Não tem nenhum estudo, por quê? Porque realmente é isso. A mente da pessoa que é obesa, que vai tomar uma medicação, ela muda, não só com a medicação, né? Ela também muda os hábitos de vida, os hábitos alimentares. Pode passar, professor. Além, né, do peso corporal, a gente viu outras modificações, como a hemoglobina glicada, a glicose plasmática de jejum, a semaglutida reduziu a hemoglobina glicada, né, em 0,5, reduziu em 8,4 a glicose plasmática em jejum. Pode passar, professor. A gente também vê que ela também atua no perfil lipídico. Não é só no perfil da glicose, né, do perfil do aumento da glicose. Então, ela aumenta os efeitos do colesterol, ela diminui o colesterol, ela diminui o LDL, que é aquele DL, que é aquele colesterol que vai ficar na artéria, né, aquele ali que deposita. Ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom, que é aquele colesterol que vai tirar aquela gordura depositada na artéria, né? Ele faz também a diminuição do triglicérides. E, principalmente, ele faz a redução do ácido graxo livre. Lembra lá que eu falei na cadeia que eles fizeram a modificação do ácido graxo? Por quê? Porque o ácido graxo de cadeia longa, ele aumenta o quê? O risco cardiovascular. Ele faz síndrome metabólica. Ele vai aumentando ali a deposição de gordura no fígado. E aí vai causando esteatose, que vai causando outros problemas, tá? Então, o mais importante, diminuição de ácido graxo livre. 17%, tá? Então, a gente viu que a massa gorda total, né, da semaglutida foi uma redução de 3,5, tá, em relação ao placebo. O placebo teve uma redução de 1,4 e uma massa magra total teve um aumento de 3%. Então, ela não só reduz também a massa, né, a gordura, né? Ela não só tira a gordura, né, que está ali no peso, ela também faz aumentar a massa. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Por quê? Porque a gente vai ver que um dos efeitos colaterais, né, pode ser hipoglicemia, ou pode ser, né, que a gente fala, a síndrome metabólica, que a pessoa fica lipodistrófica, né, como se ela tivesse aquela doença, não tivesse Cushing, mas ao inverso, né, a doença ali de excesso, quando não tem aquela absorção de glicose direito, né, em efeito. Então, a gente pegou no estudo, né, a semaglutida e o placebo,
e viu que essa massa gorda passou de 43% para 39%, né? E a massa magra de 53 para 56, aumentando, igual eu falei, como falei, a massa muscular mesmo, diminuindo só a gordura. E o placebo, a gente viu que teve uma redução bem pouca, tá? Bem pouca mesmo, como eu disse, tá? Isso aí é importante para os cardiologistas, para a gente, né, que fica preocupado. Faz efeito cardiovascular? Não faz efeito cardiovascular? A gente viu que sim, tem efeito cardiovascular. A gente pegou 17 mil participantes, né, botamos eles em estudo por 200 semanas, 208 semanas, tá, uma população. Foi um estudo amplo, pegou 41 países, tá, então não foi um só local, vários locais, do uso de semaglutida na dose máxima, tá? Então, pode passar, professor. A gente percebeu, né, que teve um risco de acidente cardiovascular de 20%. Então, é um risco muito grande diminuído, tá? Então, quais são os riscos cardiovasculares que eu falei para vocês? São os riscos, né, de AVC, de infarto, né, de um problema aterosclerótico, né, de fazer uma embolia, uma tromboembolia também, né, então isso também reduz todos esses eventos cardiovasculares graves, né, em 20%. Pode passar, professor. E aí, ele faz essa via, né, GLP, fazendo aumentar a adenosina, né, ele faz aumento da adenosina, faz aumento da PKA, que é a proteína quinase A, e faz o aumento do óxido nítrico. Não sei se vocês lembram, mas todos esses aí atuam o quê? No endotélio do vaso. Então, faz aquele vaso ficar ali mais propício que aquela gordura não se acumular. Ou quando o HDL passar, ela que sair mais rápido. Ou também ela também ele atua direto naquela processo inflamatórios também, os processos inflamatórios. Então, a gente tem processos inflamatórios que vão aumentando, né? Vão aumentando a inflamação cardiovascular, a veia, né? Porque a gente também, as artérias, são órgãos, né? Órgãos acessórios, e eles também inflamam. Então, eles atuam diretamente nessa prevenção, tá? Por isso. A gente pegou esse estudo, tá? Pegou esse estudo e a gente viu que teve um desfecho de 12%, tá? Dessa redução do infarto, do AVC, que é o desfecho primário. Os desfechos secundários são aqueles desfechos que o quê? Que não são, né? Que não são ainda relacionados ao coração, mas que o quê? Que causam morte súbita, né? Por exemplo, problema renal. Então, a gente sabe que o dialítico ele tem um problema maior de ter um infarto. A pessoa que tem uso de glicocorticoides, né? A pessoa que usa corticoides demais, ela aumenta o uso de glicose. Então, a gente sabe que vai aumentar o risco cardiovascular. Por quê? Porque aumenta o excesso de glicose ali naquelas células, né? Então, para a célula recuperar, é mais difícil. Pode passar, professor. E aí, a gente foi e viu que poderia ainda melhorar isso aí com a tirzepatida, né, que é um Mounjaro, eu gosto de falar mais Mounjaro, o famoso Mounjaro. E aí a gente percebeu, pode passar, professor, que ele tem duas funções. Além dele ser um análogo do GLP-1, lá do GLP-1 receptor, a gente vai ver as modificações agora, ele também é análogo do GIP. Então, ele atua duas vezes, como se ele atuasse duas vezes melhor, né? É verdade? Não, a gente vai ver ali que a porcentagem não é tão assim diferente, ela vai um pouco maior, ela vai lá para 23%, enquanto a semaglutida faz uma redução ali corporal de 17%, a gente está falando. Então, assim, a redução é um pouco mais significativa, mas a gente tem os efeitos benéficos, né, dela ser análogo da GIP, enquanto ela é análogo da GLP-1 também. Quais são esses benefícios? Ele aumenta a memória, tá? Ele aumenta também a insulina, aumenta o glucagon, aumenta a apoptose dessa célula beta, aumenta a proliferação das células beta. E aí ela diminui a secreção do ácido gástrico, que é o ácido clorídrico, né?
esse é muito importante. Por quê? Porque o Monjaro, ele causa menos náuseas. Por quê? Porque ele, igual eu falei, como ele é análogo do GIP, ele atua ali no estômago do sistema nervoso central, no núcleo arqueado, principalmente no núcleo arqueado, ali, diminuindo esses efeitos eméticos, né? Essa vontade de vomitar, essa vontade ali, às vezes, ali eu preciso arrotar toda hora, eructar, a gente fala eructação, né? Eu preciso arrotar toda hora. Então, ele atua bem nesse efeito colateral. Então, as pessoas gostam dele, né, por causa disso, praticamente disso. E a gente vai ver que ele tem um efeito muito benéfico também no quê? No aumento da massa, tá? Da massa mesmo muscular. Então, pode passar, professor? Isso aí é um artigo mostrando, né, que a gente tem essa redução, e ele também, assim como a semaglutida, a tirzepatida, né, o Monjaro, ele tem uma longa afinidade pela albumina. Então, é por isso, né, professor, pode passar de novo. É por isso que ela também, ela atua como análogo de GLP-1. Lembrar, ela é uma molécula só, tá? Então, esses fragmentos são os fragmentos da molécula, onde da molécula que ela foi modificada. Assim como a semaglutida foi modificada lá, a tirzepatida, o Monjaro, ele foi modificado nesses 4 fragmentos também, tá? Lembrar, ela é uma molécula única, tá? Ela é análoga a GLP-1, ela parece análoga, parecido, tá? Pode passar. Então, a gente sabe, né? Então, acabei de falar, no sistema nervoso central, ela faz, né? O GLP-1 faz com que haja diminuição, né? Da ingesta alimentar por aumento da saciedade, mas ela tem muita náusea. O GIP receptor, como ele é usado análogo, ele diminui essa náusea. Então, é o mais importante ali no sistema nervoso central. E ele atua no núcleo arqueado. Ele atua também no estômago? Atua. Ele atua também. Só que esse é o problema do Monjaro. Ele tem, por ser um medicamento, a gente fala a molécula bem diferente, ela tem um pouquinho de reação alérgica. Então, quando a gente vai aplicar ela, diferente do semaglutida, tem um pouco mais de reação alérgica, mas porque a molécula é um pouco mais alérgica, tá? É normal isso, a gente consegue controlar isso com medicamento, não é um problema, não vou passar porque vai me dar uma alergia, um choque. Não é assim, mas sim, ela, por ter um fator GIP associado, ela tem uma reação alérgica ali maior, tá? Porque ela atua também ali no aumento do glucagon, ela aumenta ali na diminuição da insulina, então ela tem esses efeitos também, né? Lembrar, o excesso de glicose é um efeito sempre inflamatório, sempre inflamatório. Excesso de glicose é inflamação, tá? É inflamação. Se não tem insulina, tem excesso de glicose, tem inflamação, tem síndrome metabólica, tá? Pode passar, professor. Esse foi o estudo SURMOUNT, são vários estudos, né? Fizeram SURMOUNT 1, 2, 3, 4, 5, fizeram SURMOUNT da apneia, fizeram SURMOUNT dos eventos cardiovasculares. O que é isso? São estudos. Pegaram também, igual a semaglutida, vamos pegar e vamos fazer esse estudo randomizados. Pode passar, professor. E aí a gente viu que fazendo também, né, o uso, né, do Monjaro, né, ou eu tenho problema, gente, um pouquinho, tirzepatida, que é o Monjaro, ela gradualmente também, lembrar, ela também, a gente começa com a dose de 5 miligramas e vai fazendo semanalmente essa o quê? Essa progressão, até chegar à dose máxima de 15 miligramas. A gente viu, né, que até 72 semanas ele tinha uma redução, né, de mais, se eu não me engano, de 24% ou 23% na redução, tá, desse peso corporal. Pode passar, professor. Esse é o estudo, então, a modificação por percentual média no peso foi 15% com 5 miligramas por semana, 19% com 10 miligramas por semana, 20% com 15 miligramas por semana, ou seja, que é a dose máxima. Redução do peso, tá? 5% ou mais de redução do peso em 85% dos pacientes com 5 miligramas por semana foi reduzido.
89% dos pacientes teve redução do peso em 10 miligramas por semana, e 91% dos pacientes teve redução com 15 miligramas por semana, tá? Ou seja, 5% ou mais, 5, pelo menos reduziu 5% daquele peso, né? Lembrar, peso não é só gordura, tá? Muita gente fala, perdi só gordura. Lembrar do peso, a gente está falando de peso ainda, tá? E aí, esse estudo SURMALT, né, que a gente fez, teve 20% de redução dos pesos nos grupos de 10 e 15 miligramas que a gente fez. Então, como eu falei para vocês, a redução é um pouquinho maior que a semaglutida. A semaglutida chegou ali a 16, e chega a 20, 22, tá? Então, é isso mais ou menos, tá? Lembrar sempre disso, se lembrar sempre dessa diferença e do uso, tá? E do uso, porque do uso de um e de outro. Um é praticamente por comodidade, o outro porque eles têm efeito benéfico. A gente vai ver, aumenta a massa muscular, como a gente falou, e diminui a gordura, tá? Pode passar, professor. Esse foi os surmalts, né, que eu falei para vocês, o surmalt 1, 2, 3 e 4, ele usando o medicamento desde o seu placebo até a dose máxima permitida, tá? A 5, 10, 15 e a dose máxima tolerada, né? E a gente viu a redução aqui, ó, no surmalt 1 de 22,5%, com a dose máxima tolerada. No Surmalt 2, esse Surmalt 2 foi realizado com pacientes diabéticos, tá? Não foi só com pacientes obesos, igual o Surmalt 1. O Surmalt 2, a gente sabe que o paciente diabético, ele tem um problema maior, né? Porque a diabetes, quando ele está instalado ali, não é fácil reduzir o peso. A mesma coisa quando tem hipotiroidismo, então não é fácil. A gente tem que controlar, geralmente, essas doenças associadas também para reduzir a obesidade, e vice-versa, porque eles caminham junto. O Surmalt 3, que foi também realizado, 25%. Isso aqui é o placebo. Quando o placebo parou de tomar, a gente viu que realmente, ó, ele voltou, ele estabilizou, foi lá para a curva, até aumentou, né? Até aumentou os pesos, em vez de diminuir, né? Igual eu falei, o semaglutida, algumas pessoas pararam no estudo do Surmalt, não. As pessoas, né, achou que só o medicamento estava bom, a gente viu que até aumentou. Mas não, quem estava fazendo a medicação reduziu até 25% do peso, tá? No Surmalt 4, 5%. Então, foram estudos que a gente pegou para comprovar se faz redução do peso ou não. Pode passar, professor, de novo. E aí, como eu falei para vocês, ele diminui a apneia do sono também. O que é a apneia? A apneia é quando a gente é tão obeso ou a gente tem um problema, às vezes, nas vias respiratórias, adenoide, alguma neoplasia, né, um câncer, que ele começa aqui a atrapalhar as vias. Então, quando a gente vai respirar, quem é muito obeso, a gente até tem dificuldade, né, para quando acontece acidente, para fazer o entubamento. Geralmente o pescoço fica mais curto, a traqueia fica menor. Então a pessoa, quando vai dormir, ela o quê? Ela para de respirar. E tem gente que para de respirar por 3, 4 minutos e não sabe, tá? E não sabe. Ela só vai saber quando vai fazer o exame, né? Ela vai fazer o exame, ela vê que ela, nossa, ficou 2, 3 minutos. E isso é risco de cardiovascular, é risco de morte grave, né? Acontece muito isso, tá? Acontece muito isso. E ela teve uma redução de 63% nessa apneia do sono. Então, ou seja, uma redução muito significativa em uma doença que é associada à obesidade. Lembrar, a obesidade causa várias doenças. Mais de 200 doenças são associadas à obesidade. Mais de 200. Não é uma, 200, mais de 200. Então, assim, uma delas, que é a apneia, né, a apneia, que é uma causa de morte, né, grave, ela tem uma redução de 63%. O professor pode passar. Tem o liraglutida, não está sendo usado mais, mas foi um medicamento, né, que a gente viu primeiro, né, que era o Victoza. Ah, passa uma Victoza aí, passa um Olírico aí. Então, a Victoza ficou muito famosa, né? Diferente da semaglutida, liraglutida, pode passar, professor. Ela também é um análogo GLP-1, mas ela estimula também o GLP-1 receptor, né? Ele tá ali
atuando diretamente no receptor, tá? Naquela proteína que eu mostrei lá naquele slide inicial, depois eu compartilho com vocês o slide, não tem problema, não tem problema compartilhar a aula, naquele receptor da membrana ali, do GLP, onde ele liga. Então, ele também atua nesse receptor, né? Tá? Então, ele é muito importante, é um medicamento que a gente usou inicialmente, a gente não usa tanto mais. Ele também aumenta o AMP cíclico, ativa o PKA, que a gente acabou de falar, que isso faz a redução do risco cardiovascular, porque diminui aqueles problemas, né, ateroscleróticos, de problema de deposição de gordura nas artérias, né, AVC, infarto, né, ele também atua na modulação do metabolismo, da glicose, do apetite, dos lipídios. Lembrar, atua naqueles ácidos graxos de cadeias longas, tá? Também. Professor, para passar o slide. Efeitos principais, então, no pâncreas, ele aumenta a secreção de insulina, diminui o glucagon. No estômago, ele tem o mesmo efeito da semaglutida, ele retarda o esvaziamento gástrico, não é igual o Mounjaro, né, que ele não tem tanto efeito gástrico assim, porque ele atua no sistema nervoso central, já o liraglutida, sim, tá? Ele é bem parecido com o semaglutida, tá? No sistema nervoso central, ele faz a mesma coisa, ele reduz a fome, dá aquela sensação de saciedade, e ele faz a menor ingestão calórica. No fígado, ele diminui a lipogênese, ou seja, aquela gordura que a gente vai botando, aquela gordura que a gente chama de gordura centrípeta, né? Que a gente vai absorvendo aquela gordura, e aumenta a oxidação dos ácidos graxos. Lembrar, ácido graxo a gente não quer. Por quê? Porque, eu já expliquei, aumenta as síndromes metabólicas, tá? Então, lembrar que eles têm esses efeitos de diminuição da glicemia, diminuição do peso, a perda dele não é tanto igual aos outros medicamentos, ele perde mais ou menos 4 a 6 quilos em 3 meses, tá? Mas também atua diminuindo o triglicírios, o LDL, a circunferência abdominal, e também atua na pressão arterial. Por quê? Porque ele atua nesses ácidos graxos, atua no endotélio também, no endotélio das veias. Então, diminui aquela pressão cardiovascular, tá? Pode passar, professor. Lembrar, essa é a diferença da liraglutida, né? A liraglutida, ela é de uso diário, então por isso que ninguém está usando mais. Antigamente, todo mundo usava, por quê? Porque não tinha o Ozempic, porque não tinha o Mounjaro. Então, todo mundo usava o quê? Usava a liraglutida. Então, o aumento também, a gente faz o aumento semanal, começa com 0,6 miligramas, vai até a dose máxima de 3 miligramas para obesidade. Para diabetes, é só até 1,8 miligramas, ou seja, só na terceira, né, semana. E lembrar, é diário, mas a gente aumenta ele semanalmente. A gente não pode aumentar ele de um dia para o outro, tá? Então, é isso. Cada semana a gente vai aumentando a dose, né, dobrando essa dose até chegar à dose máxima de 3 miligramas. Pode passar. E aí a gente viu esse perda de peso, né, usando a Victoza, de 1,8 miligramas, que é a dose máxima, e de 1,2 miligramas, tá, junto com placebo. Houve uma perda, né, observada num período de 20 semanas, de 53% de perda de peso, tá? 53%. É grande? É grande. Eu acho que esse estudo está subestimado? Tá, porque eu acho que esse estudo está muito alto. Então, assim, eu estou mostrando para vocês porque é o dado que eu achei, né, é o gráfico que eu achei de 2024/25, né, o mais atualizado que eu tenho ali da Sociedade Brasileira, né, de obesidade, né, e também de endócrino. Então, eu acho esse número, a gente às vezes não tem uma amostra suficiente. Nesse estudo aí da Victoza, eles não me mostraram, eu não tenho lá o número, tá? O número de pessoas que foram comparadas, tá? Mas, se eu não me engano, foram cerca de 1.500, tá? Pessoas. É um número bem pouco, tá? Bem pouco ainda. Então, às vezes, é por isso que tá esse número tão grande de redução de perda de peso. Mas, sim, ele atua na redução de perda de peso. Pessoal, todos os medicamentos que eu falei para trás, eles já podem ser usados. Eles já estão na farmácia, eles são usados, né, já são prescritos, e eles já estão, né,
em normas, né? Na norma da Anvisa, a gente pode usar ele tanto no tratamento da obesidade como da diabetes, tá? Os medicamentos que eu vou falar agora são medicamentos que estão em estudo. Vou até falar um pouquinho mais da aula, para não estender a aula, que a gente passou um pouquinho, mas esses medicamentos aqui para frente, eles são fase 2 praticamente. Então, tá ainda no ratinho, mas se mostram muito promissores, tá? Então, um deles é o survodutide, tá? Eu estou mostrando aqui a molécula dele também, pode passar. Ele é um análogo do GLP, só que ele também tem uma coisa diferente dos outros medicamentos. É análogo do glucagon. Então, ele parece o GIP. Lembra, o GIP, ele atua o quê? Aumentando o glucagon. Ele não, ele é um análogo mesmo do glucagon. Então, é análogo do GLP e é análogo do glucagon. O que ele faz? Qual que é a função disso? Além, né, de diminuir aquela saciedade, aqueles efeitos do GLP-1, ele faz os efeitos do glucagon, que é o que a gente quer. Ele faz aquela expansão, aquela gasto calórico seja maior. Por quê? Porque ele bota a glicose mais à disposição. O glucagon faz isso. Ele pega aquele glicogênio que eu falei para vocês que está lá no fígado e transforma em glicose. Então, essa glicose fica mais disponível, ele queima mais gordura. Então, se mostrou um medicamento muito promissor, tá? Muito promissor. Redução, tá? Ele fez uma redução de 18%, tá? A gente pegando 46 semanas, tá? 46 semanas, pessoas com obesidade, tá? Mas sem diabetes, tá? Sem diabetes, só pessoas com obesidade. Pode passar, professor. Então, é o que eu falei, os parâmetros da metabólico desse medicamento. Lembrar, ele é um medicamento análogo ao glucagon, tá? Lembrar sempre disso, isso que é importante. Então, ele vai ter os efeitos benéficos do glucagon. Aumento da massa, tá? Da massa, aumento da massa muscular, né? Que a gente está falando. Diminuição, né? De alguns efeitos ali, como eu falei, efeitos. Ele, por ser também análogo do glucagon, ele também tem um pouco mais de efeitos inflamatórios, mas ele também tem uma redução dos efeitos gastrointestinais, tá bom? Então, é isso. Ele é usado em pré-diabetes, tá bom? E é um medicamento que só está testado em ratos, lembrar isso, não é medicamento que a gente está em humanos ainda, é fase 2, tá? Numa fase 2. Pode passar, professor? Ele também atua no fibroblasto. Isso é super importante. Por quê? Porque o fibroblasto está relacionado com as doenças cardiovasculares, com as veias, com o endotélio. Então, ele faz com que haja diminuição, inibição do fibroblasto. Então, produz menos fibrina. Para pacientes que têm problema respiratório também. Por quê? Ou sarcoidose, problemas que vai dando ali, problema naquela produção de fibrina. É super importante isso. A gente viu que dá uma redução e melhora, por exemplo, a função cardiopulmonar, a função respiratória. Por quê? Porque diminui, né, essa inibição do fibroblasto, fica menos fibrosado. No fígado, a mesma coisa. O fígado, né, depois da esteatose, depois que tem aquela acúmulo de gordura em excesso, a primeira coisa que o fígado faz é fibrosar. O que é fibrosar? Ficar, né, parecendo que é um elástico. E esse grau de fibrose vai aumentando até virar uma cirrose, que é uma insuficiência, né, hepática grave. Então, quando diminui, né, essa fibrose, a gente está reduzindo essa pessoa a um risco de insuficiência hepática lá no futuro. Pode passar, professor? Esse um estudo chamado estudo MESH, que foi a porcentagem, né, de um placebo com o uso desse medicamento da survodutida. A survodutida teve uma redução de porcentagem, né, da fibrose, né, a gente está falando da fibrose, de 83%. Então, diminui muito essa fibrose, ou seja, reduz muitos eventos cardiovasculares, né, isso é muito importante. Pode passar. Análise da milina, a gente já está acabando, pessoal. A análise da milina, tá? Lembrar, a milina, ela é produzida na mesma célula da insulina, só que ela parece muito mais com o glucagon. Então, a análise da milina, a gente tem vários medicamentos, mas o mais importante para a gente aqui agora é o CagriSema. Esse CagriSema, pode passar, professor.
Ele tem, pode passar de novo, pode passar de novo, e aí depois a gente volta. Pode passar de novo, eu não sei se eu... Passe de novo, professor. Não, volta, então pode voltar, eu acho que eu não sei se eu... Pode voltar, né? Volta, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Tá, pode passar, pode passar. Então, vamos partir dessa aqui. Então, o cagricema, pessoal, é o quê? É um análogo da milina, né, que parece muito glucagon, associado à semaglutida. É um medicamento que também, como eu falei para vocês, está em fase 2, está em fase de teste, está em rato, mas se mostrou muito promissor. Ele alcançou, pessoal, índices que nem a cirurgia bariátrica está conseguindo, em redução de gordura e de peso, tá? Ela chegou a 27% nos estudos de teste, né, na fase 2, tá? Então, o que a menina faz? Ela diminui o glucagon, a secreção de glucagon, diminui, tá, o esvaziamento gástrico e aumenta a saciedade. Então, ele é um análogo à milina associado ao cagricema, pode passar, professor, de novo, associado à semaglutida, tá? Então, é um medicamento associado a outro. Então, ele faz aumento dessa energia, né? Queimar, faz mais gasto calórico e diminuição da energia consumida. Lógico, né? E aí ele também atua numa coisa super importante, que é na tireoide. Eu falei para vocês lá, o hipotiroidismo. Várias dessas doenças, várias dessas síndromes metabólicas, elas cursam também com hipotiroidismo. As medicações do GLP-1 também, ela também faz modificações no TSH, principalmente no T4. E aí a gente viu que o cagricema, não. O cagricema era um ótimo medicamento, porque não, ele sim, ele não estava fazendo alteração no perfil, que é o perfil hormonal tireoidiano. Ele manteve estável. Isso é super importante. Por quê? Porque às vezes lá no futuro vai ser um medicamento que a gente vai usar, né? Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas que estão tomando Monjar, que estão tomando Ozempic, tem que estar fazendo exame, como está os hormônios, como é que está realmente a redução. Então, geralmente a gente vê uma alteração no perfil tireoidiano. Tanto é porque que a gente tem que fazer o quê? Às vezes, né, a modificação da dose do Puran, né, que a pessoa usa, a levotiroxina, a gente tem que fazer essa alteração. Por quê? Porque a pessoa perde muito peso, muito rápido, ela perde 26%. Né, em 72 semanas, em 36 semanas, ela perde ali 10, 15%. Então, é muito peso. Então, tem que fazer ajuste, tanto para medicamento hipertensivo, quanto para medicamento para hipotiroidismo, tá? Pode passar, professor. Então, GLP-1, lembrar, né, como falou, ele tem essa função dupla, né, de receptor agonista. Lembrar, ele é associado a semaglutida. Então, a gente fez um estudo também, por 20 semanas, foi pouco, tá? Pegando 2,4 miligramas desse medicamento cagrilintide, né, com a semaglutida de 2,4 também, que é o gacricema, né, que é essa associação. E resultou numa diminuição de 17%, em comparado com 9% das pessoas que tomaram só semaglutida ou placebo, tá, nas pessoas. Então, teve uma redução bem significativa, tá? Pode passar, professor. Isso, Larissa. A Larissa está respondendo algum. A silvatudina é experimental ainda, tá? Não está sendo comercializada ainda não, tá? Então, o cagricema, igual eu falei, está até os ratinhos aqui, lembrar do ratinho, que a gente está fazendo, né, esse estudo só no ratinho, mas nos ratos a gente viu que tem redução profunda no peso, tem esses efeitos metabólicos, tem efeito na saciedade, tem efeito no sistema nervoso central, tá? Então, é um medicamento muito promissor. E não altera a tireoide. Isso é super importante, tá? Pode passar de novo, professor. Essa é a porcentagem, tá? Do cagricema em humanos, ratos, naquele gasto energético em 24 horas, em humanos 15% praticamente, que a gente vai ter ali mais ou menos em ratos também, tá? E na função que a gente fala no neuroendócrino, tanto T3 quanto T4, ela se mantém estável, o cagricema, ou ela até aumenta, né? Ou seja, ali ela faz um aumento ali até daquele T3 e T4. Pode pular, professor.
Retatrutide é o último medicamento, ele também está em fase, ele é um medicamento também que é novo, a gente fez um estudo randomizado, ele é um medicamento super importante, porque, às vezes, ali no futuro, também vai ser um medicamento que a gente vai estar usando, tá? Por quê? Porque, além dele ser análogo de GLP, ele é análogo do GIP, então ele faz aqueles efeitos também que o GIP faz, né? Lembrar, aumento de massa muscular, né? Aumento de massa muscular, aumento do glucagon, isso ali faz a pessoa ter menos efeito também no sistema nervoso central, no núcleo arqueado, faz a pessoa ter menos náusea, menos vômito, e também era análogo do glucagon. Então, olha para você ver, é um medicamento que se torna muito promissor, né? A gente fez um estudo randomizado de 48 semanas, mais ou menos, fazendo um aumento também gradual de 1 miligrama até chegar a 12 miligramas, tá? A gente viu que o Retatrutide pode passar, professor. Acho que não passou. O Retatrutide teve mais redução no peso, 24%, do que cirurgia bariátrica. É muito, pessoal. Isso é uma novidade para a gente, para todos nós. A gente não tinha isso ainda, a gente não tinha esses números, tá? É um número muito grande de redução de peso, tá? Em poucas semanas, tá? Em muitas poucas semanas. Então, nem a cirurgia bariátrica consegue reduzir essa porcentagem de peso, tá? Nem quando a gente faz cirurgia bariátrica a gente reduz essa porcentagem de peso. Então, é um medicamento promissor, mas lembrar, ele é 3, né? Ele é análogo de GLP-1, ele é análogo GIP, ele é análogo do glucagon, tá? Pode passar, professor. Ele também tem um efeito na pressão, então, ali a gente vai ser um medicamento, às vezes, associado a pessoa com obesidade e hipertensão. Lembrar o que eu falei, a obesidade é associado com mais de 200 doenças descritas lá no livro nosso, de clínica. Então, ele faz tanto a pressão sistólica como a pressão diastólica, uma redução de 12%, ali, de 10%, que é uma redução praticamente de quem faz o que? Exercício físico, ali está fazendo exercício físico toda semana. Então, é uma redução muito significativa, tá? Em 48 semanas foi esse estudo, tá? Pode passar, professor? Ele também faz a redução no perfil lipídico, diminui o triglicérides, tá? Faz quase 40% de redução na sua dose máxima ali. Diminui o LDL, que é aquele colesterol ruim, que é colesterol que vai para a veia, aumenta o HDL, que é o que a gente tem, e também reduz o colesterol. Então, é um medicamento que é super importante, a gente tem que ficar de olho, tá? Lá na frente, a gente pode ter alguma novidade. Pode passar de novo, professor? A gente teve uma diferença, a gente até vê que há uma diferença entre homens e mulheres. As mulheres são bem mais responsivas, ou seja, elas respondem bem mais à medicação do que os homens, tá? Então, é uma cerca de 21,9 nos homens, tá? E 20, se eu não me engano, 26,5 nas mulheres. Sim, porque as mulheres, lembrar, né, a mulher tem ali um sistema hormonal totalmente diferente do homem. A gente não sabe por que ainda direito, não tem um estudo ali. Mas lembrar, né, mulher tem um sistema hormonal totalmente diferente do homem. Então, ali, provavelmente, está atuando mais ali naquelas células hormonais, naquelas células que fazem a absorção dessa glicose e também na redução da lipólise, né? Então, o professor pode passar. Esses são os efeitos colaterais, a gente mostrou os efeitos colaterais, geralmente dá os efeitos colaterais praticamente igual aos outros, tá? Da náusea, da vômito, da constipação, em algumas pessoas é o contrário, dá diarreia. O que é constipar? Fica preso, né? A pessoa não vai no banheiro. As pessoas acham que constipar é aquela pessoa que foi para a água e deu uma morte súbita, constipou. Não, constipar é quando a gente não vai ao banheiro, né, que é o recomendado uma vez ao dia, né, fazer as nossas necessidades, que é o normal. Então, passou ali, dá fecaloma, as fezes ficam presas, né, ali é um problema, e a gente vai ver que um dos efeitos colaterais das medicações é a gastroparesia. Que é a gastroparesia? Como diminui o esvaziamento gástrico, todos os análises de GLP-1,
às vezes aquele intestino não trabalha tanto. Então, essa gastroparesia, ou seja, gastroparesia, paresia é parar, né? Para de trabalhar tanto. Então, ele pode causar problemas, né? Pode causar problemas, sim. E a gente é um dos efeitos, né, colaterais de quem usa essa medicação. Pode passar, professor? Então, esse é o retratutida, tá? A gente viu o estudo, 26 quilos, tá? Em 48 semanas, 24% na sua dose máxima, que é de 12 miligramas. Lembrar, esses estudos, então, faz de teste. Não tem esses medicamentos ainda, né, na farmácia para a gente comprar. Mas se mostram bastante promissores para a gente usar lá no futuro, sim, tá? Pode passar de novo, professor. Aqui é o orfoglipron. Por que eu estou mostrando ele? Porque, igual o semaglutida oral, né, a gente tem esse medicamento. Ele é oral também, é um medicamento oral, ou seja, a gente tem que usar ele diário. Ele não é análogo ao GLP-1, mas ele, por parecer, ele tem uma estrutura química única, ele pega aquele receptor que a gente mostrou lá no início da aula e une. Ele, então, é um agonista do receptor, mas ele é não peptídico. Ele não é GLP-1, mas ele atua como se fosse um GLP-1. Ele vai lá naquele receptor, une aquele receptor, tá? E faz as mesmas coisas que o GLP-1 faz. É um medicamento oral também. Pode passar, professor. A gente viu uma redução em 36 semanas também de 14% do peso corporal, tá? Um estudo de 36 semanas. Isso é significativo. O ruim dessa medicação é uma medicação que igual o semaglutida oral, você tem que tomar todo dia. Então, é dose diária. É dose diária. Pode passar de novo, professor? Então, o efeito dele benéfico é que ele não tem restrição. O semaglutida oral, a gente tem que diminuir ali, tem que fazer uma restrição de ingesta de água, a gente tem que diminuir a ingesta ali de alimento, né? Já ele não. Ele parece que a gente pode estar ali comendo, pode estar bebendo água, que não vai ter problema nenhum, a gente pode usar a medicação. Pode passar de novo, professor. Então, essas são as perdas de peso comparadas de vários medicamentos, tá? Todos os medicamentos que a gente praticamente falou hoje, não são todos, tá? Mas são praticamente todos. E a gente vê realmente, né, que esses medicamentos que estão em fase de teste parecem promissores. Mas o Mounjaro, o semaglutida, né, a liraglutida, eles também são medicamentos promissores e fazem redução do peso, tá? Quando usado em grande dose, na sua dose, escalonando e fazendo a medicação certa, tá? Pode passar, professor? Isso aí a gente, só para mostrando quando foi aprovado, quando um medicamento foi iniciado, então a gente tem só o semaglutida, que é o Mounjaro, o semaglutida, que é o Ozempic, né, e o Tirzepatide, que é o Mounjaro. Eles são medicamentos já que estão liberados, tá? São liberados tanto tratamento da obesidade como o tratamento da diabetes. Lembrar, os outros que a gente falou, alguns outros aqui, não são medicamentos ainda liberados, tá? Pode passar, professor. Esses foram estudos, tá? Não vou prolongar, porque a gente falou tudo. São estudos que a gente fez, o estudo SELECT, estudos SMART, né, que a gente falou. A gente falou do estudo SELECT, estudo STEP, o estudo FLOW. Todos esses estudos demonstram o quê? A redução tanto de peso corporal, quanto de eventos de risco cardiovasculares, quanto de risco da diabetes ou prevenção da diabetes. Então, esses estudos estão aí para a gente, né, para vocês depois, quem quiser ler, para que serve, né, e quais são as medicações que eles estão em foco nesse estudo. A maioria foi feita com semaglutida, tá? Mas também, agora já tem de 2024 a 2025, feito também com o Mounjaro, que é o Tirzepatida. Pode passar, professor. Esse aqui são os efeitos colaterais, a gente falou, né, ao longo da aula. Lembrar, isso é só um resumo para a gente. Lembrar do MC, o tratamento é acima de 30. Então, a gente faz o tratamento da obesidade acima de 30. Ou quando o sobrepeso
acima de 27, mas a gente tem que ter o quê? Outra comorbidade, outra doença associada, uma hipertensão, uma diabetes, tá? Mas isso é muito difícil. Por quê? Porque a obesidade sempre cursa com outras doenças. Ela sempre vai cursar com outras doenças juntos, tá? Pode passar, professor? Efeitos colaterais? Tem. Ideação suicida. Aumenta a taxa de suicídio? Não tem nenhum estudo comprovado até agora. O que tem comprovado é que a obesidade está relacionada com o quê? Com a síndrome de depressão, e depressão também está relacionada com a obesidade, né? Assim como as síndromes ansiosas, né? Por quê? Porque a pessoa ansiolítica, ela vai ali, ela vai alimentar mais, ela faz aquela ingesta maior. Então, não tem nada relacionado ao uso da medicação, mas sim da obesidade. A obesidade aumenta a ideação suicida? Não, mas ela está relacionada com o aumento de depressão. E aí sim, a depressão está relacionada com o aumento de causas de suicídio. Então, não tem nada, assim, de estudo mesmo do medicamento falando que vai aumentar a casos de suicídios. Aumento de causas de câncer, pouco, tá? O único estudo foi câncer medular, tá? Em rato. Então, câncer de tireoide medular, na verdade, câncer de tireoide. Por isso, aquela medicação nova, promissora, às vezes ser, né, uma medicação que a gente pode usar lá no futuro. Por quê? Porque a gente pode ver que, às vezes, a medicação que a gente está usando pode estar fazendo um pouco de efeito no quê? Nos hormônios tireoidianos. Então, aumenta o câncer de tireoide? Não tem estudo ainda comprovado. O único comprovado é aumento de câncer de risco de tireoide medular 5%, ou seja, um câncer raríssimo, tá? Pancreatite, a mesma coisa. Os estudos vão mostrar lá, eu botei vários slides, que não, tá? Não aumenta a chance de risco de pancreatite. Lógico, a gente vai fazer a dosagem de amilase lipase, vai estar aumentado um pouco, mas ela não aumenta a pancreatite. Qualquer medicamento pode causar uma pancreatite medicamentosa, mas é um aumento normal, não nada que a gente tem que fazer a redução ou a retirada do medicamento. Sintomas gastrointestinais? Sim, tá? Pode ter, tá? Então, pode ter aquela gastroparesia que eu falei, pode ter a constipação, produzindo fecaloma, alguns problemas, náusea, vômitos. Retinopatia. O que é retinopatia? Retina, né? A retinopatia diabética. Muita gente achava que causava retinopatia. Não tem nenhum estudo ainda comprovado falando se causa ou não retinopatia, tá? Hipoglicemia. Causa? Causa. Esse é uma das coisas que a gente está sempre tem que estar olhando, porque a hipoglicemia, sim, né? Como a gente usa essa medicação, ela faz a redução da glicose. Às vezes a pessoa não fez a ingesta alimentar, então a gente fala até para ela fracionar, né? Quando está usando a medicação, em vez de fazer 3 alimentos, fazer 4 alimentos no dia, em menor quantidade. Por quê? Para não ter esses efeitos hipoglicêmicos, para não desmaiar, para a glicose não abaixar demais, né? E aí sim, né? Glicemia baixa, mata, tá? Glicemia baixa, mata. Tem que fazer o ajuste da dose do antihipertensivo e hipotiroidismo? Sim, a gente falou lá atrás. Por quê? Porque eles modificam, tá, o peso corporal. Então, modificando o peso corporal, a gente tem que fazer a dosagem certa. Então, a gente tem que mudar o antihipertensivo, tem que mudar o Puran, tem que mudar a levotiroxina, tá? A gente tem que fazer isso. Hipoglicemia, né? A gente sabe causa. Dosagem de micronutrientes, sim, tá? Por quê? Porque altera sódio, potássio. A gente tem que estar de olho nesses micronutrientes, tá? E a alimentação e a ingesta hídrica. Sim, acabei de falar, a gente tem que fazer a fração e a ingesta hídrica tem que diminuir algumas medicações, semaglutida é uma delas. A água, né? A água, a gente fala para não beber com muita água. Por quê? Porque vai vomitar, vai dar náusea e vai vomitar. É por isso mesmo. Então, por quê? Porque não esvazia, o estômago não esvazia. Então, a gente quer, né, que a pessoa toma aquele medicação e não tenha tantos sintomas, tá? Pode passar, professor? Esse é um estudo da pancreatite, mostrando que não tem efeito na pancreatite, um estudo de 2023, a GLP-1, que não causa pancreatite, tá? Pode passar de novo, professor. Esse também é um estudo mostrando as reduções tanto na medicação, na pressão, tá? Como na tireoide, que é o que a gente acabou de falar, e na hipoglicemia. Sim, na hipoglicemia, lembrar que tem efeitos hipoglicemiantes, sim, tá? Pode passar de novo, professor.
é importante, já está acabando a troca de medicamentos. Eu posso trocar um medicamento por outro? Ah, estou tomando um Monjaro, posso passar para Ozempic, ou vice-versa? Tomo Ozempic e quero agora tomar Monjaro, porque o Ozempic estava dando muita reação em mim, está dando muita... Enfim, está dando outros efeitos. Eu quero trocar a medicação. Sim, mas aí a gente tem que usar essa tabela. Então, se você estiver na dose máxima de Monjaro, geralmente a gente tem que voltar gradualmente uma semana, vai voltando por semana, até essa tabela. O que é essa tabela? Quando tiver 7,5 miligramas de Monjaro subcutâneo por semana, você pode trocar por 2,4 miligramas de semaglutida subcutânea por semana. Então, a gente pode fazer essa troca, mas não é assim. Ah, é a dose máxima com dose máxima. Sempre está respeitando essa tabela, tá? Então, lembrar disso. Ah, eu faço uso de 5 miligramas. Posso reduzir? Posso. Posso usar semaglutida? Estou usando só Monjaro 5 miligramas? Posso. Mas eu quero fazer, ou vice-versa. Estou usando semaglutida, quero usar o Monjaro, posso fazer a troca? Posso, mas tem que respeitar essa tabela. Sempre respeitando essa tabela. Para o quê? Não ter risco, tá? Lembrar o tempo de meia-vida dele é uma semana. Uma semana. O GLP-1 normal, 5 minutos, tá? 5 minutos. Pode passar de novo, professor. Para acabar, lembrar dessa tabela também. Esqueci de tomar uma medicação, o que eu faço? Então, no semaglutida e no Monjaro, tem essas peculiaridades, né? Se a gente esquece por uma semana, geralmente, né, a gente volta para uma dose anterior, né? Ou 2 doses anteriores. Mas se a gente esquece 3 ou 4 doses, a gente vai iniciar com a dose de 0,5. E mais que 5, né? 5 doses, a gente volta lá no início. Então, sempre lembrar, eu gosto muito de falar, assim, esqueceu mais que 2 semanas, vamos voltar para a dose inicial, é mais seguro, tá? Sempre é mais seguro. Porque às vezes a gente, outra dúvida, toma um medicamento oral, posso trocar para o subcutâneo? Posso. A gente vai ver assim, que pode trocar. Só que eu particularmente, acho assim que dar esse tempo da semana é super importante. Por quê? Porque a meia-vida até do medicamento oral, apesar da dose ser diária, é de uma semana, é de 7 dias, tá? Então, pode passar, professor. Então, eu trouxe um caso rapidinho para a gente finalizar. Um paciente de 49 anos com diagnóstico de diabetes tipo 2, há cerca de 5 anos, apresentava dificuldade de manter o controle glicêmico, mesmo com o uso regular de metformina, que é a medicação, né, para diminuir a glicose, um medicamento que a gente usa hipoglicemia anti-oral. Além disso, referia ganho de peso progressivo nos últimos meses, apresentando um índice de massa corporal de 32 kg por metro quadrado, ou seja, MC muito alto, acima de 30. Ela também era hipertensa, uso de losartana, dislipidêmica leve, controlado com simvastatina 20 mg à noite. Ou seja, ela tinha uma síndrome metabólica, ela não tem uma doença, ela tem várias doenças, né? No momento da consulta, seus exames laboratoriais mostravam uma hemoglobina glicada de 8,4, glicemia de 168, triglicéride de 210. Pode passar, professor. Então, o que a gente faz? Qual diante desse cenário? A pergunta era essa, só que a gente está um pouquinho corrido, qual a medicação que a gente pode passar? A gente pode passar o Ozempic, mas a gente pode também passar o Monjaro. Qual a redução esperada? Esse é o esquema. Então, a gente vai iniciar, se for o Ozempic, uma dose mínima, né, de 0,5 miligramas por via subcutânea, aumentando, né, uma vez por semana durante 4 semanas, e aí a gente vai fazer as orientações. Lembrar, após 3 meses, qual o resultado, os efeitos colaterais usando semaglutida? Quais são os efeitos colaterais? Então, vai ser redução, né? Vai ser redução desse colesterol, né? Dessa hemoglobina glicada que ela tem alta. Ela vai ter redução da glicose, né? Aumento do HDL, diminuição do LDL, diminuição dos ácidos graxos. Então, essa gama de fatores vai fazer o quê? Ela ter uma redução, às vezes até ali de uma porcentagem de peso, né? Foi 4 semanas, a gente botou ali, 4 semanas, que a inicial foi de 4 semanas. Após 3 meses, né? 3 vezes 4, 12, mais ou menos ali vai ter o quê?
uns 10%, ou mais de 5%, com certeza vai ter de peso corporal, entre 5% e 10% de peso, tá? Então, pode passar. Então, foi exatamente isso que a gente percebeu depois. Após 3 meses de acompanhamento, o paciente apresentou excelente evolução, a hemoglobina reduziu para 6,5, a glicemia não está ainda no parâmetro que a gente quer, que é abaixo de 100, mas ela estava 160, né, quase 170, diminuiu para 138, drasticamente, reduziu baixo. Ela perdeu 6 quilos de peso, foi o que eu falei, 10%, uma pessoa ali que pesa 60 quilos, pesou 10% ali do peso corporal, e reduziu 7 centímetros na circunferência abdominal. Durante todo o tratamento, ela não apresentou nenhum efeito colateral, negando náusea, vômito ou episódio de hipoglicemia. Relatou melhora na disposição, melhor controle da fome, da saciedade, permitindo um novo padrão alimentar. Então, é um caso que a gente tem todos os dias, tá? É um caso que realmente a gente vê um efeito real, tá? É um efeito real dessas medicações, elas realmente funcionam, tá? Mas a gente tem que estar sempre de olho, porque são medicamentos que vêm de 2020 para cá. Sempre está atualizando, tá? Então, é isso.